Vamos abrir em Mateus 22, 21. Eu vou-te contar algo que passou com Jesus. Estavam a tentar testar a Jesus e então perguntaram se deviam de pagar os impostos. Pois na altura Israel estava a ser ocupado por César e perguntavam se devia de pagar impostos. Estavam a testar Jesus. E Jesus perguntou: Mostra-me um dinheiro, mostrem-me dinheiro. E então mostraram-lhe uma moeda e a moeda tinha o esfinge César. E ele perguntou: de quem é essa esfinge? Quem é essa silhueta? De quem é essa? O que é que está lá na moeda? E então era a cara de César. E eles disseram: é de César, cara de César. E a resposta de Jesus foi: e disseram de César. Então ele lhes disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Este versículo toca muito, porque foi logo ao princípio de eu estar na igreja. Eu na altura estava a passar, não estava, quer dizer, não tinha, que eu recebia dinheiro durante o mês, e naquela altura estava com o dinheiro suficiente, tinha o dízimo comigo para poder dar, mas se eu dando o dízimo não ficava com mais dinheiro. E então, dentro de nós queríamos sempre uma forma, conhecendo a palavra, dizemos: pai, tu não queres que nós passemos necessidades, e então eu fico com o dízimo e está tudo bem. Isto foi o que eu pensei, foi o que eu disse dentro de mim. Graças a Deus que eu não falei em palavras, só pensei nisto. E Deus me fez lembrar este versículo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu lembro-me que nem questionei, fui lá à frente dar o dízimo, o meu dízimo. Lembro-me quando eu fui para casa no domingo, passei por casa dos meus avós só para os cumprimentar. E quando eu ia a sair, a minha avó disse-me para mim: olha, está ali dinheiro para ti. Dinheiro para mim? O quê? E a minha avó disse: quando tu começaste a trabalhar, o teu avô nunca te parou de te dar a mesada que te dava. E então foi guardando ali. Apesar de estás a trabalhar. E eu não sabia nada disso. E estava ali dinheiro que eu precisava. Glória a Deus. Glória a Deus que Deus é Deus. Nós o honrarmos, Ele nos honra. Glória a Deus. Vamos semear em nome de Jesus. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. É um privilégio para nós podermos semear no Teu reino, porque sabemos que de Ti vem tudo para nós, Senhor. E te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Há coisas que eu amo de Deus. Mesmo, mesmo. Muitas das vezes Ele coloca questões para para nos fazer pensar. Muitas às vezes olhamos para as circunstâncias e parece não estarem boas o que está a acontecer. E depois Deus faz perguntas para nos fazer pensar.
Hoje, quando eu estava pensativo, Deus me fez uma pergunta. E é essa pergunta que dá o título da mensagem. De quem vem a vitória? Perguntou-me Deus. Eu imediatamente, pensando e conhecendo alguma coisa da palavra, me lembrei de vários versículos bíblicos. E quando eu agarrei e juntei os versículos bíblicos que eu pensava, que eu me lembrei e tal, Deus começou-me a mostrar outros. Deus é Deus e um grande Deus. Em 1 de Crónicas 29:11, ele diz: Tua é, Senhor, a magnificência. Eu não sei se eu já tinha dito, cá não tinha dito. Peço desculpa. 1 de Crónicas 29:11. A Ele é glória, a Ele o poder, a Ele tudo. E só pessoas que têm andado com Deus, que têm buscado a Deus, é que podem dizer isto. E isso realmente é a grande glória dele. É porque Ele quer andar connosco, Ele quer que nós o conheçamos mais e mais. Quem vai dizer as palavras que eu vou ler foi David. David engrandecia a Deus com tudo. A oração que ele disse era de agradecimento a Deus, de exaltação a Deus, porque ele sabia o que tinha acontecido na vida dele. O que é que aconteceu com Davi? Davi foi ungido como rei em menino. Depois foi levado para junto do rei e depois, por causa de que Deus era com ele, começou a haver inveja do rei para com ele. Ele foi perseguido, voltaram-se contra ele, lutou contra vários e prevaleceu sempre. Até que chegou à altura que ele foi rei. E mesmo sendo rei, em todas as lutas que teve, sempre prevaleceu, porque Deus era com ele. Agora, no final da vida, mesmo no final da vida, Davi faz esta oração. E ele diz, 1 de Crónicas 29:11, Tu és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Glória a Deus. No versículo 12, logo a seguir, diz: Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e a tua mão há força e poder, e na tua mão há um engrandecer e dá força a tudo. Glória a Deus. Às vezes nós, ao ouvirmos este versículo, nós pensamos, então porquê é que nos acontece às vezes algumas coisas? Eu acho que nós devíamos de olhar para nós próprios. Ou antes, pedir a Deus que nos ajude a ver algum caminho mau em nós. Porque Davi fazia esta oração. Senhor, vê se em mim algum caminho mau. Porque Davi sabia que se houvesse algum caminho mau, Deus se afastava dele e as bênçãos paravam. Se há uma coisa nós estamos a fazer que é fora da vontade de Deus, faz com que impeçam as bênçãos de Deus chegar até nós. Porquê? Porque o diabo trata de fazer isso. O diabo é o nosso acusador e é acusador perante Deus para impedir que as coisas cheguem até nós. Ele nos tenta incutir em nós maneiras de pensar erradas, maneiras de agir erradas, fazendo como todo mundo faz. Para quê? Para que se possa impedir que as bênçãos cheguem até nós. Então, que comportamento devemos ter? O que é que devemos fazer? Uma das coisas que você deve aprender, uma das primeiras coisas que você deve aprender é que você é um filho de Deus. E como filho de Deus, você não age como os outros agem. Os outros vingam-se, você não se vinga.
Os outros retaliam, vocês não retaliam. O que é retaliar? É voltar a fazer, de pagar com a mesma moeda. Não é isso que Deus quer. Porque Deus faz descer o sol sobre justos e injustos. Então você, como filho de Deus, deve fazer da mesma forma. A ti, qual é a justiça? E o que é que você tem a ver com isso, sobre justiça? É você que julga? Você é juiz de alguém? Mas toda a gente está a fazer desta forma. Mas você não é toda a gente. Se há alguma coisa você sabe que é correta, é isso que você deve fazer. Mesmo quando os outros são injustos para consigo, você deve praticar a justiça sempre, 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 sempre. Eu vou lhe dizer da forma que eu vejo Deus. Eu vejo Deus como um grande Pai. Um Pai que nos ama. Mas como qualquer pai, quando o filho faz alguma coisa que não deve, o que é que esse filho deve fazer? Deixar ele continuar a fazer as coisas erradas ou haver correção sobre a sua vida? Há filhos que aceitam a correção e mudam. Há outros filhos que não aceitam a correção e revoltam-se. Isto é exatamente o que acontece no meio cristão. Há filhos que agarram e criaram uma mentalidade que Deus é bom, e que Deus é bom, e que Deus é bom, e Deus é bom. No Velho Testamento vemos Deus agarrar e fazer com que as pessoas fossem mortas. E nós dizemos, isso foi no Velho Testamento, na nova dispensação, na dispensação que temos em Jesus é no amor. No amor, na primeira igreja, 2 pessoas morreram. Porque mentiram. Porque mentiram. Não tem a ver com o dinheiro. O que lhes aconteceu, eu vou-lhes dizer o que é que aconteceu. Ananias e Safira agarraram, souberam e ouviram e viram o que é que acontecia. As pessoas agarravam, vendiam as propriedades e chegavam e davam o dinheiro todo na igreja. E toda a gente batia nas costas desses e dizia glória a Deus pelo que fizeste, Deus te abençoe. E eles queriam a mesma importância, então agarraram, venderam uma propriedade, só que disseram e combinaram entre eles, bem, nós vendemos por tanto, mas não vamos dizer que vendemos por metade. E vamos dar essa metade na igreja. O marido primeiro fez isso. E quando chegou, Pedro olhou para ele e disse assim, quem te colocou no teu espírito mentires contra o Espírito Santo? Não mentiste a homens, mas mentiste a Deus. Não tinha a ver com a parte do dinheiro que ficou, não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com a mentira, porque ele podia ter chegado e ter dito, não, olha, eu vendia dinheiro por tanto, mas eu quero ficar com algum dinheiro, eu dou-vos metade. Ele era sincero e nada lhe acontecia. Mas não foi sincero e mentiu. E por causa de mentir, morreu na altura. Sua mulher veio depois, eles fizeram a mesma pergunta sobre por quanto é que a propriedade foi vendida, ela voltou a dizer a mesma quantia que o marido tinha dito e viraram-se para ela, olha, está à porta aqueles que enterraram o teu marido e também te vão enterrar a ti. E ela morreu na altura. E você, então, mas Deus é amor. É, Deus é amor. Mas não é amor das mentiras. Não é amor dos esquemas. Não é amor de retaliação, de se revoltar, de se vingar. Não. Tudo o que o homem fizer, isso irá receber. Tudo o que o homem semear, é isso que vai colher. Você diz, estamos neste mundo
conforme tudo o que existe, como é que vamos fazer? Como é que vamos agir? Uma das coisas que Deus diz é para nós sermos astutos como as serpentes e simples como as pombas. Isto quer dizer que seja simples na sua maneira de agir perante as pessoas, mas tenha esperteza. Quer dizer que nós devemos orar, pedir a Deus por sabedoria. E essa sabedoria nos vai fazer impedir que certas coisas nos façam contra nós. Então, mas assim vão achar que nós somos frouxos se não reagirmos. Você não está a entender. Você não reage por causa das pessoas. Você não reage por causa de Deus. Porque você quer honrar o seu Deus, você não reage e entrega o assunto a Deus. E Deus fará com ele o que deve fazer. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, que a seu tempo Deus vos exaltará. É isto que eu tenho conhecido de Deus. Deus permite que algumas coisas cheguem às nossas vidas para ver qual é a nossa reação. O que é que nós fazemos? Mas será que temos que permitir que nos ponham os pés em cima? Você não está a perceber. Quando as coisas chegam até nós, se calhar por alguma razão chegaram até nós, para ver a nossa reação, para ver se nós somos capazes de anular o nosso próprio desejo, anular o nosso próprio senso de justiça e deixar Deus ser rei na nossa vida. E aí temos que nos humilhar, porque não nos estamos a humilhar a homens, estamos a humilhar a Deus. Para que Ele seja o rei, para que Ele decida sobre nós. E ao fazendo isso, Deus olha para nós e diz: bom servo e fiel, fizeste o que devias ter feito. A diferença nas nossas vidas, muitas das vezes, é que queremos fazer as coisas que vemos os outros fazer. Eu peço desculpa o que eu vou dizer, mas por burrice minha. Eu estava a servir na igreja. E nós todos servíamos de fato, gravata azul. Na altura era um fato todo azul e de gravata azul, e eu estava a servir na igreja. Eu tinha uma preocupação na maneira como me apresentava e tudo mais. Fazia a barba. E eu lembro-me de ver um dia alguém na igreja que estava a servir também e não tinha feito a barba. E eu, então, mas se ele pode fazer isso, eu também posso fazer. E eu fiz o mesmo. Nesse dia senti-me tão mal. O que é que os outros fazem que me dá o direito a mim de fazer também? O que é que os outros me estão a fazer ou a prejudicar me dá o direito de pagar com a mesma moeda às pessoas? De fazer o mesmo a eles? Não dá direito. Direito nenhum. Não é isso que Deus quer. Deus diz que pelo amor nós seremos conhecidos. Pelo amor a quem? Aos outros. Mas como? Quando fizerem o mal todo contra nós e a nossa reação seja uma reação de amor. E você diz, pô, isso é literalmente impossível. Por isso é que nós precisamos de Deus. Nós não somos seres perfeitos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, não há um justo, nem um sequer. Isso quer dizer, quer você tenha aceitado Jesus, quer não tenha aceitado Jesus, você não é perfeito. Então, sabendo isso, como é que nós podemos mudar? Aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aceitando o que Ele fez na cruz como sendo em seu lugar, e depois submeter-se à autoridade de Jesus. Submeter-se, sabendo a vontade de Deus para a sua vida e fazendo-a.
Eu já contei aqui testemunhos da minha vida de coisas que Deus fez passar, me fez humilhar para ver se eu obedecia. E é aqui que algumas pessoas não entendem o projeto de Deus na sua vida. O que Deus está a tentar moldar a si é um caráter muito forte. O caráter que você não precisa de reagir, mas precisa de orar. Porque você sabe que orando vai vencer. Muitas das vezes eu tenho ouvido, e ultimamente tenho ouvido, de problemas aqui e ali, que deve-se fazer assim, deve-se fazer assado, mesmo no meio cristão, em relação à política e tudo isso, e eu lhe sou muito sincero, eu não quero, nem vou nunca meter em nada disso. Se eu acho que alguma coisa não está certa, eu vou orar, e Deus mudará os planos de toda a gente. Porque as pessoas não conhecem, mas as pessoas pensam que mandam. Ouçam, pensam que mandam. Realmente quem manda é o nosso Deus. E à medida que você vai tendo esse conhecimento e andando e sabendo isso, a sua vida vai se tornar completamente diferente. Então, quando lhe fizerem mal, você vai agarrar nesse assunto e, Senhor, entrega este assunto nas tuas mãos e eu perdoo esta pessoa em nome de Jesus. E você vai ver que há coisas que, a partir desse momento, começam a mudar na sua vida. E, inclusive, as pessoas que faziam coisas contra si vão parar de fazer. Eu lembro-me que alguém na polícia participou contra mim. Eu tinha razão de o fazer porque eu tinha chegado atrasado. Qual foi a minha reação de começar a falar de maneira diferente? Não, eu pelo contrário. Eu na altura estava a distribuir calendários que eu oferecia no final do ano às pessoas que na altura pagavam para mim, eu oferecia um calendário. E eu lembro-me de chegar a essa pessoa que tinha participado para mim e ofereci-lhe um calendário. Ele olhou para mim, agradeceu e mudou por completo a maneira de me tratar. Por completo, mudou a maneira de me tratar. E é impressionante nós vemos isso nas pessoas. Eu só dou glórias a Deus porque Ele me educou a fazer o que era correto. Será que eu sempre faço o que é correto? Eu gostava. Mas entenda uma coisa, todos nós estamos a ser moldados, todos nós estamos num caminho de conhecer mais o nosso Deus, de andar com Ele, e então diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. É um ditado português. Em Portugal, não sei se no Brasil existe o mesmo, mas em Portugal existe isso. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Só se andar próximo de Deus, vai-se começar a notar na sua vida a diferença. Muito, muito. Então, de quem vem a vitória? Perguntou-me Deus. E a minha resposta, claro, de ti, Senhor. Então a resposta dele foi: então se vem de mim, achas que te vai faltar alguma coisa? E eu disse: claro que não, Senhor. Claro que não. Você acha na sua vida que vai faltar alguma coisa? Vamos a Romanos 8:32. Em todo este capítulo 8, Paulo apresenta as suas razões do conhecimento que ele tem de Deus e nos exorta a agarrar e a andar com Deus. E nos exorta a mudar a nossa mentalidade que temos. Uma mentalidade de derrota neste mundo para uma mentalidade de vitória.
Porque ele próprio responde à pergunta que Deus me estava a fazer: de quem vem a vitória? Esta pergunta é respondida aqui também por Paulo na carta que ele escreveu aos Romanos. Em Romanos 8:32 diz: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Como é que nos vai faltar alguma coisa se ele não poupou o próprio filho por nós? Ele deixou que Jesus fosse à cruz em nosso lugar para que nós pudéssemos viver para a justiça. Se ele permitiu que Jesus morresse por nós, para que a nós nos fosse dada a salvação e a libertação nesta terra, como não nos dará tudo o resto? Como é que nos vai faltar alguma coisa? Como? Não tem lógica, para não. Imagina alguém que agarra e permita que o filho morra no lugar de outra pessoa. Ou se lhe for pedir outra coisa qualquer, essa pessoa não lhe dá? Eu estou a comparar Deus com uma pessoa, o que é completamente impossível de fazer, mas é para você entender que Deus o quer ajudar, o quer abençoar, mas também o quer corrigir, quer que você ande no caminho certo. Não ganhe aquilo que eu costumo chamar que Deus é bom. Porque Ele é bom, realmente Ele é bom. Mas não seja isto justificação para a sua vida. Para você fazer o que quer, dizer o que quer, andar como quer, arranjar esquemas para andar, para viver, maneiras de pensar erradas, mentir a torto e a direito. Ou dizer uma única mentira. Você pensa que aqueles que mentem a torto e a direito e aqueles que dão uma mentira só, há diferença entre eles? Os dois não tentaram enganar? Então o que fazer? Mudar. Mudar. Como é que se muda? Pedindo a Deus. Ele tem o poder e a capacidade de nos mudar as nossas emoções e a nossa maneira de viver. Claro que Deus vai nos agarrar e ver se realmente queremos isso. E então vai colocar-nos em situações em que, se mentirmos, saímos de uma forma mais fácil, mas se não mentirmos, podemos ter problema. Então o que é que fazemos? Ele vai permitir isso chegar. Eu lembro-me na minha vida que Deus permitiu isso chegar e eu disse: eu não vou mentir. Epá, isto vai dar uma confusão muito grande em tribunal e tudo mais, mas eu não vou mentir. Eu não vou mentir. Eu não vou... E durante 9 anos eu disse: eu não vou mentir, Senhor. Eu não vou mentir. A pessoa que eu tinha capturado realmente tinha roubado, mas havia coisas que não estavam certas e eu disse: eu não vou mentir. Durante 9 anos, todos os anos ia a tribunal, todos os anos eles adiavam o tribunal, até que chegou um dia que foi e ia acontecer. E eu estava lá dentro na sala, à espera de entrar como testemunha. E eu baixei a minha cabeça e disse: eu não vou mentir, Senhor. Logo a seguir batem à porta e abrem a porta e o escrivão vira-se e diz: olha, podem todos ir para casa. E disse: podemos ir todos para casa? Então, ele confessou tudo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas eu tive que passar por aquilo para ver qual seria a minha reação. Se a minha reação ia honrar o meu Deus ou desonrar o meu Deus mentindo.
quero que você entenda. Muitas coisas que passam na nossa vida é para ver as nossas reações. Muitas coisas que acontecem em nós é para ver até que ponto é que nós vamos. Se você ler a parábola dos talentos, vê lá a parábola que Deus deu a um 5, a outro 2 e a outro 1. A Bíblia diz que é segundo as suas capacidades. Deus queria ver até que ponto é que as pessoas iam, o que é que iam fazer. Deus estava a prová-los, a ver se, o que é que faziam. O que teve 5 granjeou outros 5 e deu-os a Deus, os 10. O que teve 2 granjeou outros 2 e deu-os a Deus, mas o que tinha 1 não fez nada. Preferiu continuar com a sua vida e não fazer nada. Enterrou o talento e deu-o a Deus. Não fez nada. Não mudou a sua maneira de viver. Não mudou a sua maneira de agir. Não mudou o seu comportamento. Continuou a fazer o que os outros faziam. O que via todos à volta fazerem. Não mudou. E por isso perdeu. Estamos nós dispostos a mudar? Se Deus é Deus que nos dá a vitória em tudo, se é Ele que nos concede a vitória, se é Ele que nos dá a vitória, o que é que nós temos que fazer? Vamos abrir em Deuteronômio 28. Vamos lá ao princípio da Bíblia. Outra vez, vamos a Deuteronômio 28. Eu quero vos mostrar uma coisa. Deuteronômio 28, 1. Aqui vemos a declaração de bênçãos dada por Moisés ao povo. Nesta declaração de bênçãos, vemos estamos no capítulo 28, do versículo 1 até ao versículo 14, vemos as bênçãos de Deus, e a partir do 15, vemos as maldições, não de Deus, mas que o diabo pode trazer aos homens, se a pessoa não fizer o que é correto. Então aqui em Deuteronômio 28, 1, vemos algo que Deus determina e condiciona-nos. Deuteronômio 28, 1. E será se ouvires o Senhor teu Deus, tem cuidado em guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, e o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Agora veja o versículo 2. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Isto quer dizer que a bênção está condicionada àquilo que você está a fazer. Você, mas eu não estou a ouvir a voz de Deus. Não? Mas você não lê a Bíblia? É que se você ler a Bíblia, você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ver aquilo que Ele determina, a forma de nós andarmos. Por isso, uma das primeiras coisas que você deve começar a ler é o Novo Testamento. A partir de Mateus para a frente. Porquê? Porque você vai conhecer Jesus, vai conhecer o que Ele fez, e depois vai conhecer a primeira igreja em Atos, e depois vai ver as cartas que foram escritas às várias igrejas, através da mão de Paulo, de Pedro. E você vai conhecer a vontade de Deus. Então, se você ouvir a voz do Senhor Deus, você fizer a sua vontade, então as bênçãos te alcançarão. Então no versículo 3 diz: bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito é o fruto do teu ventre, bendito é o fruto da tua terra, bendito é o fruto dos teus animais, da criação das tuas vacas, dos teus rebanhos, bendito é o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Ora, e veja, e o Senhor integrará todos os inimigos, versículo 7, e o Senhor integrará todos os inimigos que se levantarem contra ti, feris diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 fugirão diante de ti. Versículo 8, e mandará a cabeça esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o puseres a mão, o Senhor abençoará a terra que te der o Senhor teu Deus.
E continua. Até o versículo 14. Mas se nós continuarmos a achar que devemos andar pelos nossos caminhos, fazer as nossas vontades. Não, mas eu quero que seja assim. É assim. Tem que ser assim. Veja que está no versículo 15. Anda um pouco mais para baixo e veja Deuteronômio 28, 15. Se, porém, não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, e não cuidares de fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito és na cidade, maldito és no campo, maldito é o teu cesto e amassadeiro. E continua as maldições. Então quer dizer que Deus, apesar de ser bom, se você continuar a achar que deve fazer da maneira que você quer e como quer, então garantidamente você vai ter consequências e a culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus. Você está a entender? Você é que decidiu viver e fazer as coisas de uma determinada forma, como você acha melhor, afastando-se da vontade de Deus. Ouçam, Deus não é bom, Deus é muito bom. Muito bom. Porque apesar de nós fazermos as neiras, cada vez que chegamos a Ele e pedimos perdão, Ele nos perdoa e esquece, pelo amor ao seu Filho Jesus por nós. E nós podemos andar em frente, caminhando com a certeza que Deus é bom e nos vai ajudar em todo o nosso caminho. Porque tudo o pedires orando, creio que recebereis e tê-lo-eis. Garantidamente Deus nos ama. Mas garantidamente não ama os nossos erros. Então está na altura de você fazer alguma coisa com isso. Mudar a sua maneira de agir, pensar, para que a bênção possa estar garantidamente na sua vida. Porque é dele, é de Deus que vem a vitória para nós. Sempre. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Nós vamos orar. Vamos lá dizer assim, Pai, eu te peço perdão, Senhor. Tenho feito erros, Senhor. E te peço que me ajudes. Peço que me ajudes a fazer a tua vontade e andar nos teus caminhos. Fazer o que é correto. Ler a tua palavra. Porque ela é mais importante de todas. E o que nela estiver escrito, fazer. Mesmo que eu seja contra. Eu ou qualquer outra pessoa. Mesmo que eu não veja lógica nisso. Mesmo que, não, isto não pode ser assim. Eu vou fazer o que é correto. Eu vou fazer o que tu dizes. E eu sei, Senhor, vou ser abençoado. No nome de Jesus. Te agradeço pelo teu amor, pelo teu carinho. Te agradeço, Senhor, por tudo o que me tens dado. Vais continuar a dar. Que tudo seja para a tua glória e honra, que em tudo tu sejas exaltado e engrandecido. No nome de Jesus. Amém. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Exatamente como a minha esposa disse. Um fim de semana maior, comprido. Cansem bem. Muitas bênçãos. Por favor, agarre-se a Deus. Porque se você não se agarra a Deus, nem um fim de semana lhe salva. Muitas bênçãos.